Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Não, sobre os anticristos. Porque João fala que muitos anticristos têm surgido entre nós. Na verdade, eles saíram da gente, é assim que João fala. Eles saíram do nosso meio, mas eles têm surgido no nosso meio. Quem são esses anticristos? Por que anticristos, se a gente e a teologia cristã fala de um anticristo somente? É sobre isso que nós vamos falar, ou tentar explicar no Entenda a Bíblia de hoje. Vamos por partes, e aí a gente poder explicar claramente o que significa João dizer que muitos anticristos têm surgido no nosso meio. Vamos entender, a gente já falou muito sobre isso, a gente começa já o Entenda a Bíblia, um dos primeiros episódios do Entenda a Bíblia, se eu não me engano, o episódio número 2, já fala do Cristo, o entendimento da palavra Cristo. E isso é necessário para que a gente explique o que João está querendo dizer na sua carta e combatendo o gnosticismo ou o anticristianismo. João talvez esteja dizendo claramente que o gnosticismo e tudo que o gnosticismo ensina e todos os ensinos antibíblicos que vêm posteriormente ao gnosticismo, nós podemos incluir aí também, todos eles são anticristãos. Se são antibíblicos, são anticristãos. Por quê? Porque a palavra Cristo nada mais é do que a palavra Messias no hebraico e a palavra ungido no português. A unção, alguém que foi ungido para fazer algo determinado por Deus. Eram ungidos os reis, eram ungidos os sacerdotes, eram ungidos os profetas. Eles tinham que cumprir aquilo para qual eles foram chamados. Eles recebiam uma unção da parte de Deus para cumprir o chamado deles. Nós temos a unção, João vai falar sobre isso, nós temos a unção do Cristo. Todos nós, todos os cristãos, aprenda sobre isso. Todos os cristãos têm a unção do Cristo. Não são alguns especiais que têm uma unção. Não são pastores, apóstolos, outro tipo de líderes, seja a forma que você quiser chamá-los. Não são eles que têm uma unção diferenciada. Quem tem a unção é Jesus, o Cristo, o Messias. Então todos nós, debaixo dele, temos a unção dele. Ele reparte essa unção sobre a sua igreja. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. Nós somos representantes dele para cumprir uma missão que foi dada. Essa unção foi derramada sobre a igreja para que ela cumpra essa missão que foi dada por Jesus, o nosso cabeça, o nosso líder. Então é básico isso. Quando o gnosticismo diz que Jesus não veio em carne, que ele não encarnou, ele nega a ideia do cristianismo, ele nega a ideia do messianismo, ele nega a ideia do Messias. O Messias precisava ser um homem. É claro que o gnosticismo dá ênfase apenas a Jesus como Deus, e Deus não precisa ser carne. Deus não precisa, ele é totalmente espiritual, ele não precisa encarnar, ele é espírito. E talvez seja a ênfase que o gnosticismo dá lá no início do século e que muitos cristãos ainda pensam dessa forma hoje. Mas além de Deus, ele precisava ser o Messias, porque a promessa era do Messias, a promessa da salvação, a promessa da restauração do mundo, da redenção, a promessa escatológica desde lá de Gênesis era de vinda do Messias, e ele precisa ser em carne, ele precisa ser filho de Davi, ele precisa reinar, ele precisa estabelecer o reino de Deus. E ele precisa cumprir as promessas, as profecias da ressurreição da carne. Os corpos precisam ser ressurretos, precisam ser transformados. Tudo isso está na Bíblia, tudo isso está no Antigo Testamento, tudo isso está no Novo Testamento, mas o gnosticismo negava isso. É por isso que João chama eles de anticristos, porque eles negam isso, eles negam todos os princípios e valores e profecias bíblicas das Escrituras do Antigo Testamento que estavam se cumprindo em Cristo Jesus. Eles negam tudo isso, e por isso que João vai dizer que eles são anticristos. Mas eu queria até gravar esse vídeo, botar um parênteses, porque existem ainda muitos anticristos entre nós. E talvez você que me ouve esteja dando ouvidos a esses anticristos. Pessoas que dizem assim: não toqueis no ungido do Senhor. O ungido do Senhor é Jesus. Nós somos ungidos por causa dele. Todos nós somos ungidos.
Não existe entre nós ninguém mais especial do que alguém. Todos nós fomos ungidos para uma missão. Eu tenho a unção, essa igreja tem a unção, aquele que vier vai receber a transmissão da minha unção. Isso não existe, queridos, isso é antibíblico, isso é anticristão. Pessoas que falam isso são anticristos. Aprenda sobre isso. É sobre isso que João está falando no primeiro século já. Mas nós preferimos ouvir mentiras da boca de lobos devoradores do que ouvir o que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina e é isso que João está afirmando na sua primeira carta. Aprenda sobre isso, cresça nisso, se afaste dos lobos devoradores que se vestem com peles de ovelhas, porque é isso que eles são. Eles só estão querendo o seu din-din, o seu dinheiro. Eles estão querendo a fama que você dá para eles. Eles estão querendo que você adore eles. A adoração a pessoas, a objetos, é idolatria. Tome cuidado com isso. São anticristos que têm surgido no nosso meio. Sim, estão dentro das igrejas, estão nos altares, né? Eu não gosto de chamar de altares, né? Trazer essa ideia de algo sacro, né? Mas eles estão lá falando, usando púlpitos para falar e enganar as pessoas. Essas pessoas são anticristos. Talvez eles não preguem o gnosticismo como um todo, mas muito do gnosticismo existe nessas pessoas. Tome cuidado com eles. Que Deus abençoe vocês. Espero ter sido bem claro, eu acho que foi. E que Deus derrame graça e ilumine a sua mente para que você entenda e traga discernimento. Mas estude muito a primeira carta ao João e você vai ver que eu estou sendo bem claro. Um grande abraço, que Deus te abençoe.